Shalom a todos. Agora iremos ministrar um louvor que fala exatamente desse amor de Deus, desse amor de Jesus por nós. Meu melhor amigo e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. E eu não vejo um outro amor como o seu. E eu não vejo um outro amor como o seu. E eu não vejo um outro amor como o seu. E eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Eu te amo. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Essa próxima música, esse próximo louvor fala da graça de Jesus.
nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reinas sobre nós, Jesus. Rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu. Graça e shalom a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que estamos tendo nesses dias. Queremos que nessa noite a gente possa transmitir, neste momento, o poder da fé do povo de Deus. É essa mensagem que nós queremos passar a todos. Portanto, eu convido você aí no seu lar, neste momento, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pelo dia, pelo sustento, pela tua graça que tem nos alcançado a cada amanhecer. E declaramos, Pai, que todos os teus filhos amados que estão ouvindo neste momento, que irão ouvir na sequência, Senhor, possam ser alcançados em o nome de Jesus, alcançados pela tua graça, alcançados pelo teu amor, fortalecidos na fé em todo o tempo, principalmente nesses dias difíceis, em o nome de Jesus. O poder do sangue de Jesus
Esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, que não venhamos a ficar ociosos dentro dos nossos lares, mas que possamos te louvar, te buscar, criar a comunhão de família de fé, família de filhos e filhas que te amam, Senhor, nesses dias, nesse tempo, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É um tempo de fé. Nós somos desafiados a viver por fé. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz que nós não somos daqueles que vivem por vista, pelas coisas que se veem, mas por aquilo que não se vê. Então nós somos diferentes, nós carregamos dentro de nós algo que aqueles que não estão em Cristo não o conhecem, não têm. Seja qual for o tipo de pessoa, seja qual for o seu tipo de nível social, conhecimento, graduação, religião. Nós somos um povo diferenciado, porque carregamos, pelo menos deveríamos carregar dentro de nós esse a mais, que é a fé. E o texto que muito se ouve, tantas vezes ouvimos, nós nem precisaríamos ler essa noite aqui, sobre a fé, o que é a fé. Quando se pergunta o que é a fé, a maioria das pessoas já sabem, os cristãos já sabem que se encontra o texto lá em Hebreus, né, pastora? Ali, sobre a fé. Lá em Hebreus 11:1 nos diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Esse versículo ele é tremendo. Ele está apontando para algo para a nossa vida. Esse versículo ele está dizendo, dentro de um contexto de fé, que tudo aquilo que tu precisa, que eu preciso, está dentro de um mundo invisível. Invisível, o nosso olho não vê, porque o versículo diz isso. Né? A fé, lê ali, pastora, que aqui está longe. É a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. A evidência das coisas não vistas. Tu não vai ver. Aquilo que tu vê não é relacionado à fé. Tu não está vendo. Então a fé é o único instrumento, é o único meio de alcançarmos o mundo invisível. E é dentro desse mundo invisível que as coisas acontecem. Esse mundo visível, ele é governado, ele vê a existência através do que não é visível. O invisível foi construído primeiro, ele existe primeiro, ele é eterno, ele existe desde uma eternidade. E o mundo que vivemos, ele tem uma data de início, ele teve um começo. Então ele não tem tudo que ele precisa, principalmente depois que houve o pecado sobre ele. Mas a fé que Deus nos deu através do seu Filho Jesus, ela traz à existência aquilo que o teu olho não vê, mas é real, já existe no mundo invisível. Então, em dias como esse, nós temos um alvo com a nossa fé. O alvo de tocar o invisível, trazer ao mundo o que não se vê com o olho humano, aquilo que é realidade já nesse mundo invisível. Então, hoje, nesses dias como nunca, o mundo está precisando de coisas que não existe, que é a cura para essa pandemia, para esse vírus, para tantas outras coisas que estão ligadas a isso. E o mundo invisível tem todas elas. E nós sabemos que sim, porque nós fomos tirados desse mundo e colocados dentro do reino do Filho amado de Deus, onde todas as coisas existem.
Então, a nossa fé tem o alvo de trazer ao mundo visível o que o reino onde lá no reino do céu já existe. Então, para gravar bem na nossa mente, nossa fé tem o alvo de trazer ao mundo visível o que no reino dos céus já existe. As promessas que nós tanto esperamos receber de Deus, as bênçãos, estão todas lá. Também os combates espirituais, eles se dão lá, nesse mundo invisível. E, às vezes, nós nos pegamos, nos degladiando entre nós mesmos, entre famílias, entre homens de autoridade que defendem isso, defendem aquilo. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é aqui, e não é o momento de estarmos lutando por partidos, por defender isso ou aquilo, por ideologias, por tantas situações que nesse momento não contam, não deveriam contar, mas todo o esforço meu e teu concentrado numa só fé. Fé. Começar a trazer existência a este mundo que não existe agora, neste momento. E nós somos o único povo que pode fazer isso. A igreja do Senhor Jesus tem esse poder de mover as coisas, porque ela invade o invisível e traz a este mundo o que precisamos. E muitas vezes, quando se vai fazer isso, há um combate no invisível, há um combate espiritual, e a palavra fala bem claro sobre isso. É o texto que nós conhecemos bem, lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Lugares celestiais. É ali que tudo acontece. E tu sabe, tanto quanto eu, que é a realidade daqueles que creem em Jesus. A nossa luta é travada lá, nessas regiões. E são vários os meios que Deus nos deu para invadir esse invisível. Ir lá nas regiões celestes. Que é uma posição que nós já temos, dada pelo Senhor. Às vezes a gente acaba brincando um pouco assim. Deus não nos colocou juntamente com o seu Filho Jesus, assentados lá junto ao seu trono, no seu lado, apenas para ficarmos olhando lá de cima e olhando. Que lindo o oceano azul daqui de cima. Que lindo as montanhas. Deus nos colocou lá, juntamente com seu Filho, nos fez assentar nas regiões celestes juntamente com Ele, para invadirmos as regiões celestes. Ter o domínio juntamente com o seu Filho, fazer decretos dessa posição. Decretos, não é, talvez, quem sabe, se for tua vontade. Não, Deus nos colocou acima, lá no invisível. Tu pode dizer, mas pastor, eu estou sentado aqui agora no meu sofá, na minha cadeira, sei eu, vocês estão sentados aí no banquinho de vocês. Essa é a nossa realidade. Não, a nossa realidade não é aqui. Quando nós nos posicionamos como o povo da fé, a nossa realidade não é mais aqui. A nossa realidade é lá nas regiões celestes, para trazer existência aquilo que o mundo precisa hoje. Porque Deus tem um plano de amor para esse momento. Não te esquece isso. Hoje nós conversávamos um pouco, eu e a pastora, hoje foi o tempo que a gente mais ficou entre nós, né, pastora? Assim, e daí a gente consegue conversar um pouco mais, algumas coisas, e nós lembramos de uma coisa. Deus nos deu um ministério apostólico e profético. Apostólico e profético. Então, nós não ficamos
vinculados ao apostólico, ao pastoreio, Não, nós nos movemos conforme é necessário. Há momentos de necessidade de se mover no ministério apostólico, e tem um peso nisso, uma unção nisso. Há outros momentos que é necessário se mover no profético. Então, nesses dias é o momento de se mover no profético, declarando, fazendo decretos proféticos. Não é, Senhor, se for a tua vontade, quem sabe. É uma dimensão que Deus nos deu de declarar de uma região celeste invisível, e esse vírus, não é preciso nem dizer, é algo invisível, o teu olho não vê. Pode estar na tua mão e tu não está vendo. Pode estar em cima do teu calçado e tu não está vendo. Pode estar ali na maçaneta da porta do carro e tu não vê. É algo invisível que tu só vai poder combater se tu tiver também esse discernimento que tu é um homem ou uma mulher que pode invadir o invisível. E ali fazer a batalha. E ali se posicionar e fazer decretos no mundo invisível. Então, a fé nos leva a invadir o invisível. O povo da fé. É hora do povo da fé se mover no lugar onde Deus o colocou, lá nas regiões celestes, assentado juntamente com Cristo Jesus, e fazer guerra, como o apóstolo Paulo fala nesse texto, contra os principados, potestade, e não pensa que é só um ser espiritual esse texto. Quem busca um pouquinho mais na palavra sabe que não é só o inimigo. O inimigo, o diabo, Satanás, não é só isso. O nosso combate lá é muito além do que isso. É em momentos como esse, ter uma voz de decreto, como muitos irmãos foram levantados por Deus, e tem nesses dias de invadir e declarar. Então, é um momento que Deus tem um plano muito especial para o mundo que Ele ama. Um plano especial. E nós, com certeza, em bem pouco tempo, eu creio, vamos começar a ver as notícias, a ouvir as notícias e ver, porque nós olhamos uma tela de computador, de TV na nossa frente. Então, nós vamos começar a ver notícias do que Deus começa a fazer nesses dias. Então, prepara o teu coração, prepara a tua mente. Como a pastora tem falado em alguns áudios que ela mandou, é tempo de ouvir louvores que glorifiquem a Deus, que dizem que Deus é o Senhor, Ele está no governo, Ele é a autoridade. Adora Ele nessa dimensão. Entra nessa região, porque tu está sentado nessa região invisível, lá nas regiões celestes, ao lado dEle. Então, adora Ele sentado no lado dEle. E depois vai para o combate, vai para a guerra. E tu vai ver como as coisas começam a mudar, porque Deus tem um plano para esse tempo. Sempre teve, em todos os tempos. Deus se move através do tempo. Não perdeu o controle. Fala, pastora. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle das nossas vidas, da situação, do mundo. Ele não perdeu o controle. E como filhos amados, Ele já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nosso lugar é assentado nessas regiões celestes em Cristo. Então, nós temos capacidade de não só enxergarmos o visível, mas enxergarmos e identificarmos o invisível. E lá nós batalharmos em o nome de Jesus, para que seja destronado toda essa epidemia, essa pandemia que vem, para quem estuda a palavra de Deus, né, lá do Deus Pan. E o Deus Pan, Jesus mesmo chegou diante do local onde Ele era adorado e diz: as portas do inferno, Deus Pan. Né? Emendando as minhas palavras aqui já, o meu acréscimo pessoal. As portas do inferno, as tuas portas, Deus Pan, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é uma placa, não é uma denominação. A igreja do Senhor a se manifestar nesses dias é eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja, nós temos essa capacidade de vermos o invisível, de batalharmos no invisível, de decretarmos
profeticamente no invisível o que Deus vai fazer no visível. E todo olho nu verá o que Deus está fazendo. É a hora da igreja do Senhor se posicionar em cada canto, em cada local. Não é hora somente de um momento, né, de comunicação virtual, não. É um momento de posicionamento. Você está tendo a oportunidade dentro do seu lar, da sua casa, de acessar vários canais, assistir várias lives, assistir várias transmissões, gravações apostólicas, proféticas, do que Deus já falou há 1 ano, 2 atrás, o que Deus está fazendo hoje. Deus não pegou seu povo desprevenido. Deus avisou, Deus avisa, e Ele nos coloca de prontidão para uma linha de frente, para uma batalha real, onde que em Cristo, a palavra já nos responde, não é preciso ter medo, onde em Cristo já somos mais que vencedores, não somente vencedores, mas mais que vencedores em Cristo Jesus. Então o povo da fé é hora de se mostrar, o povo da fé é hora de dizer, estou aqui, eu estou junto, vamos lá. Um grande exército do Senhor, o reino de Deus se manifestando nesses dias, através dos filhos e filhas unidos numa só fé, para que se manifeste e destrone todo esse principado e todo esse poder de ação de Satanás, em o nome de Jesus. Isso é por fé. É fé. Se não for por fé, não vai acontecer. A cura que é necessária nesses dias, as medicações, a vacina, tudo. Não é minha área saber sobre isso, mas a cura que é necessária, que ainda não existe, a medicação, seja ela de que forma, vai vir, ela vai vir antes lá nas regiões celestes. Primeiro, lá nas regiões celestes. O cientista, o médico, toda a ciência e tecnologia que esse mundo tem depende de acontecer lá em cima primeiro, nas regiões celestes. É Deus que dá essa sabedoria ao cientista, ao médico, a tudo que se relaciona à saúde da humanidade. É Deus que dá primeiro. Todas as boas dádivas vêm lá de cima. Há um texto na Bíblia que a palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Céu é lá o invisível que tu não vê. É o reino invisível que tu não vê, que está dentro de ti, mas mesmo assim tu não o vê. Mas porque ele está dentro de ti, tu pode ir às regiões celestes, pela fé. É por isso que Deus nos chama a atenção que sem essa fé nós não temos como agradá-lo, no sentido de que ele não vai poder interferir, porque eu não sei como chamar à existência aquilo que precisamos. Por isso eu preciso de fé. Então, com a fé, eu vejo o invisível, invado o invisível, mesmo que o meu olho natural não está vendo. Eu estou vendo aqui agora, estou vendo o Kevin ali sentado, estou vendo o Note, estou vendo a caixa, estou vendo o que o meu olho visível, natural, me mostra, o visível. Mas eu também tenho consciência que aquilo que eu não estou vendo aqui, nesse momento, ele é real. Existe mais do que o meu olho está vendo nesse momento, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus estão se movendo nesse mundo, não pensa que não. Porque a promessa de Deus é que os anjos vão agir, vão estar fazendo coisas, vão estar protegendo, vão estar se movendo a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tu não está vendo com o teu olho, mas eles estão ao teu redor. Eles estão te guardando desse vírus. Ele não vai passar. E, além disso, é uma dimensão por fé, naquilo que precisamos. Romanos 4
Versículo 17 a 25 é um texto tremendo na palavra de Deus. E ele está falando sobre fé. Romanos 4, 17 até o 25. É bom a gente ler para que cresça a nossa fé. Eu só queria deixar aqui relatado, se alguém quiser anotar depois, que o versículo que o apóstolo citou, de o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, está em João 3, 27. Tá? Para você pesquisar depois. Nós estamos inventando. Não é coisa da nossa cabeça. Então, Romanos 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como elas fossem. O qual contra a esperança creu, em esperança para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída, aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Glória a Deus. Sabe, nós não temos como explanar todo esse texto que a pastora acabou de ler. Mas ele te dá uma dimensão do reino invisível, ele te dá uma dimensão do reino que se move por fé. O reino dos céus, ele se movimenta por fé, ele é acionado por fé. Como Abraão, naqueles dias, conseguiu fazer com que esse reino se movesse. Vê a existência o que não existia. É esse tipo de acontecimento que chega a nós quando nós agimos por fé. Aquilo que não existe, não é o que já existe. Não é aquilo que só não faz parte da tua vida porque tu não tem o dinheiro para comprar. Não é isso. Porque tudo que o dinheiro pode comprar já existe. Tudo. O que o poder humano pode fazer já existe. O homem não tem como criar algo, ele simplesmente reproduz o que já existe. Mas o reino dos céus, pela fé, o reino invisível, ele traz à existência o que não existe como já sendo, como o texto de Romanos. Deus traz à existência nesses dias o que a sua igreja pedir, quando invade o invisível com as suas orações, e não pensa que é só oração. É declarações daquilo que a palavra diz. A palavra diz, então fala, declara. Muita gente acha que não, agora eu tenho que ser um intercessor, agora eu tenho que estar 24 horas em jejum, em oração. Glória a Deus se tu puder fazer isso. Mas não te limita a isso. Declara o que a palavra de Deus diz. O que tu tem declarado nesses dias? O que está dentro da tua cabeça nesses dias? É isso que é necessário para que a fé mova o invisível. E sempre tem as perguntas, né? Não tem como. Então, talvez no pensamento de alguém possa ter uma pergunta: como posso saber o que trazer do reino do meu rei para este mundo? O que eu posso, o que tem lá? O que eu preciso? Mas, pastor, eu quero sim, eu creio, eu sou uma pessoa que tem fé, eu acredito, mas o que tem lá no mundo invisível? O que tem dentro desse reino dos céus, reino de Deus? O reino, eu prefiro
o que a palavra diz lá em Colossenses, o reino do Filho do seu amor, o reino do seu Filho amado. Deus está dizendo assim, um dia eu tirei vocês da escuridão, tirei vocês das trevas, libertei vocês e coloquei vocês dentro de um reino. E esse reino é o reino do meu Filho amado. Então é de lá que vem o que nós precisamos, o que o mundo precisa. Mas daí o que é? E Jesus mesmo, o rei do reino diz, tudo que precisamos. Tu lê isso lá em João, capítulo 14, versículo 13, 14. Diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, Jesus começa dizendo, e tudo, é tudo que precisamos. Não é algumas coisas. E não é uma promessa assim, olha, se um dia vocês pedirem alguma coisa, eu vou ver se existe lá no reino. Se existir no reino, então eu vou dar para vocês. Mas se eu olhar no reino e não existir, não posso fazer nada. Esse é o reino dos homens. Porque esse texto que a pastora leu, esses versículos, quando Jesus disse tudo o que pedirdes, pode ler, pastora, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Olha só o que Jesus está dizendo. Não limita a algo que já existe. Como o texto de Romanos, Deus traz à existência as coisas que não existem como já sendo. E Jesus está de novo dizendo que tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Segundo alguns eruditos dos originais, eles dizem que Jesus está dizendo assim, e tudo que pedirdes em meu nome, se não houver, a resposta está no próprio versículo, mesmo que não exista, eu farei. E ele pode. Hoje não existe a vacina contra esse vírus, hoje não existe uma paz, hoje não existe uma economia para as famílias, há tantas coisas que não existem. Mas se invadirmos o invisível e nos apropriarmos das promessas, daquilo que é nosso, é só pegar, tomar e declarar, vem a existência. Tudo. Então não pensa nisso, naquilo, é tudo. E se não houver, vai existir. Esse mundo que nós vivemos, que tu vive, teve um momento que ele não existia. E como que ele veio a existir? E disse Deus. Bem assim. E Jesus está fazendo uma promessa, ele está dizendo assim, pede meu nome ao Pai. Se não existir, vai vir existência. Porque eu vou dizer ao Pai, eu vou interceder, em meu nome vai vir existência. O Pai vai dizer, haja. Eu me empolgo um pouco, tá, irmãos? Não se preocupe. Então, por isso que Jesus é o autor e consumador da fé. Sem ele não existe fé. Não adianta tu dizer, eu creio em Deus. Ah, eu creio em Deus, sim. Não, eu creio em Deus. Não, não é isso. Tu tem que crer no Filho de Deus. Tu tem que crer em Jesus. Se tu crê em Jesus, tu é do povo da fé. Se tu crê só em Deus, tu não é do povo da fé ainda. Tem que crer em Jesus. Porque quando tu crê em Jesus, ele cria dentro do teu coração algo chamado fé. É ele que cria lá dentro. Ele é o autor, ele faz. Talvez hoje não tenha fé no teu coração. Eu não sei a tua situação hoje.
Se tu já entregou a tua vida para Jesus, se não entregou, já convidou Ele para morar no teu coração, tudo isso ou não, de verdade. Então, se não haver fé lá dentro, não te preocupe, Ele vai criar fé. Se mesmo que tu entregou a tua vida para Jesus, mas ainda não tem fé suficiente, essa noite Ele cria fé no teu coração. Ele é o autor. E Ele é o consumador, porque é Ele que traz existência que não existe como já sendo. É Ele. Mas é lá no invisível. Tu não está vendo. Mas quando a tua voz, e a partir de uma posição lá de cima, não é daqui de baixo para cima. Quando tu orar, não pensa só na tua posição aqui embaixo, aqui, agora. Lembra da tua posição lá, tu está sentado juntamente com Ele, está no lado dEle. Então tu olha para Ele e tu sabe o que o mundo precisa, o que tu precisa, e tu só diz, Jesus, não existe a cura, Jesus, não existe lá, Jesus. E Ele diz, haja. Hebreus 12, versículo 2, nos diz que Ele é o autor. Ele é o autor da fé. Ele gera essa fé dentro de cada um de nós. Diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do pecado, dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Olha o ânimo de fé que Jesus está nos delegando aqui, né, na palavra, nos chamando à existência, nos chamando ao entendimento, para realmente nos posicionarmos como povo da fé, saber que é Ele que cria essa fé em nós e Ele consuma ela, para que não fiquemos exaustos, desencorajados em nossos espíritos, ansiosos, angustiados, desesperados, preocupados, e aí vai tantos sinônimos do que as pessoas estão passando dentro das suas casas, estresse, briga, discórdia, né? Não aguento mais os filhos dentro de casa e tantas outras coisas. É tempo, é hora de fazer com que essa fé venha à existência. Jesus, eu preciso ter essa fé que esse povo está falando. Eu preciso ser incluído nesse povo que não está vendo todo esse caos. Não, nós estamos vendo, nós sabemos que é a realidade, mas nós temos alguém que pode nos livrar, que pode nos dar aquilo que nós precisamos nesse dia. Nós não precisamos estar trancados dentro de quatro paredes, num desespero, num estresse, numa ansiedade, numa angústia. Não, o Senhor é autor, consumador da nossa fé, e Ele fez isso a fim de que não fiquemos exaustos, desencorajados. Não fiquemos ansiosos, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de nós. Então, que a sua fé seja surja a partir de hoje, né, e seja consolidada, porque Jesus está no controle e no comando. Ele é o autor e consumador dessa fé. Ele cria essa fé no teu coração, no meu coração, e Ele faz vir à existência tudo que essa fé move, mesmo não existindo. Porque Ele fez todas as coisas. Há um dos textos assim que me bate muito no meu coração. Em seguida eu cito ele para os irmãos em vários momentos, que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 16. Isso aumenta a tua fé, aumenta a convicção de fé naquilo que Jesus tem afirmado. Porque ali é um retrato de acontecimentos. Nós estamos falando de invadir o invisível. Nós estamos falando da fé que nos leva a invadir esse invisível e trazer existências que não existem em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é só assim que isso é possível. E Colossenses, ele dá uma visão, e nós nem vamos ler o contexto todo, mas apenas alguns versículos ali, para que tu entenda, que abra
mais e mais o teu entendimento de quem tu é do povo da fé. Colossenses 1, do versículo 13, diz assim: Ele nos livrou do poder das trevas, do reino das trevas, e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Leia Colossenses 1, do 13 ao 16. Esse texto mostra que nada fugiu ao controle de Deus. Nada. Está tudo sob controle. Deus tem um plano especial, algo tremendo, que o nosso olho ainda não viu, nosso ouvido não viu, nem desceu no meu e no teu coração, que Deus preparou para aqueles que o amam. É um momento profético. É um momento de viver aquilo que declaramos por muitos meses. Cantamos esses textos, citamos esses textos. Agora é a hora de tomar eles e fazer decretos proféticos. Os homens, as autoridades desse mundo estão fazendo seus decretos. Os presidentes estão fazendo seus decretos. Os governadores, os prefeitos, as autoridades desse mundo estão fazendo seus decretos. Tu é a autoridade de Deus pela fé para fazer decretos. Decretos. Tudo está cooperando. Tudo está convergindo para Cristo. Tudo para Ele, por Ele. Ele criou tudo que existe. O que tu conhece e o que tu não conhece, o que teu olho vê e o que teu olho não vê, o que a tua inteligência alcança, sabe, conhece, tem sabedoria desse século, e além disso, o que os sábios desse mundo, e vai, está no domínio do Senhor. Esse vírus está no domínio do Senhor. E por fé tu traz à existência o que é necessário. E para encerrarmos, a promessa, de Romanos 8, 31, 32. Porque há uma palavra, as pessoas gostam às vezes de falar isso, citar isso, ver se eu lembro assim, nós não temos como evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam um ninho. Quer dizer, não tem como evitar ouvir o que está sendo falado hoje, nas mídias, não tem como evitar de viver esse momento, os temores estão nos ares, estão passando por cima de nossas cabeças, mas nós temos sim como evitar que isso faça ninho dentro da nossa mente. E só não vai fazer ninho se agirmos por fé. Em tudo, em tudo. Todos os momentos, não há um momento especial. Não é quando tu vai orar no teu quarto, não é quando tu vai ler a Bíblia, não é quando... É em todo o momento. Porque há uma promessa de Deus. Romanos, capítulo 8. Versículo 31. A gente vai ler só 2. Mas leia quando você estiver em casa todo o capítulo 8 de Romanos. Todo o capítulo 8. Diz assim: o que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Olha a promessa. Todas as coisas. Tu tem crido que ele já deu seu filho, tu creu, tu recebeu isso. Tu crê. Agora, tu vai ter dúvida do quê? Que vai te faltar alguma coisa? Não. A
promessa é que depois dele ter dado seu Filho, esse que criou todas as coisas, que tem o poder, a autoridade, domínio sobre tudo e todos, está acima de tudo, não vai te dar gratuitamente todas as coisas. Favor imerecido de Deus, porque tu creu no seu Filho, tu creu na vida em abundância, tu creu no invisível, tu creu no que teu olho não vê, a tua mente não alcança, o teu coração não consegue imaginar, tu creu. E Deus diz que preparou algo excelente para ti. Deus preparou algo excelente para esses dias que o mundo está em caos. Deus preparou algo excelente. E por causa de ti, por causa de mim, Deus poupa toda a humanidade. Até que os dias finais sejam definidos, cheguem aos dias finais. Mas enquanto não for esse tempo, pessoas são poupadas por causa da tua fé. Tu está cooperando para que venha à existência nesse mundo aquilo que as pessoas precisam e nós precisamos. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Nós vamos encerrar hoje orando. Eu gostaria que tu concordasse aí do outro lado com esta oração também. Não só eu e a pastora aqui, o Kevin, mas tu aí. Começa a exercitar a tua fé nisso. Apenas inculca no teu coração que Jesus é o Filho de Deus que criou todas as coisas e traz à existência o que não existe. Ele fez uma promessa para ti. E Ele já orou por ti, o Pai. E Ele está lá nas regiões celestes, sentado no lado do Pai, num trono de governo, de reinado. E tu está lá no ladinho. Ele diz que Ele pediu ao Pai que onde Ele estivesse, tivesse todos aqueles que eram dele. Então tu está lá também. Não precisa morrer para ir lá, tá? Não precisa. É a tua posição de governo, de domínio, de autoridade, como filho amado de Deus. Para encerrar minha participação hoje, quando nós lemos aqui nesse 32 do Romanos 8, ele diz assim, não nos dará gratuitamente também com Ele todas as coisas. A gente pensa, primeiramente, nós que estamos confinados, né, nesse isolamento social, no alimento, que muitos órgãos já estão trabalhando para alcançar alimento. O alimento está incluso em todas essas coisas. A providência, né, de dinheiro, a parte financeira, todos têm seu compromisso, está. Mas eu quero te salientar entre todas essas coisas, algo que só o Senhor nos dá. Nós conquistamos o nosso salário, nossas finanças, das maneiras diversas, profissões diversas que temos, nós compramos o alimento para nós, mas a força no braço só vem do Senhor. Então, o Senhor também te dá saúde nesses dias. O Senhor te dá imunidade nesses dias. O Senhor te dá. E isso não é só pela fé, mas também pela fé o Senhor te dá. Então, não fique achando que o Senhor vai te dar só o que comer, que beber, o que vestir. Não, o Senhor te dá a força do braço. Se você está trabalhando, se você está receoso de pegar isso, creia que a tua saúde é o Senhor que te dá. A cada saída de casa, a cada retorno de casa, tenha prudência, mas também a certeza que a tua vitalidade, a tua saúde, a força do teu braço, quem te dá é o Senhor. Amém? Também não esquece Deus nesses momentos de crise. E se tu olhar um pouco para a história, talvez tu não conheçam muito em relação à história da igreja, é nesses momentos que Deus levanta homens e mulheres para prosperar no nível financeiro também. Não pensa que não. Então não pensa que agora a crise chegou, agora a crise financeira também chegou junto com essa crise de saúde. No meio das crises é que Deus levanta o seu povo. Então não deixe de dar a tua oferta onde tu congrega, não deixe de dar o teu dízimo, não deixa. É proteção para a tua vida. É proteção para que quando tu puder
ou enquanto tu puder estar trabalhando, não falte semente, não falte nada. Mas lembra, tu tem uma aliança e um compromisso com o Senhor. E Ele te chama a isso. Porque uma das promessas do Senhor, promessa é algo que tu não vê. Lembra do que estamos falando, é fé. Uma das promessas é que quando tu dizima, Ele repreende o devorador sobre a tua casa. É Ele, não é eu não posso fazer isso. Então, nós estamos vivendo um momento onde é necessário que o Senhor repreenda o devorador da tua saúde, o devorador das tuas finanças. É necessário crer nesses dias que o Senhor está se movendo, está agindo, e Ele vai abrir as janelas do céu. Tudo isso que nós falamos está vinculado ao céu, ao invisível, a abrir-se uma janela no invisível e ser derramado sobre ti, sobre esse mundo. Então, continua sendo fiel naquilo que Deus tem te dado como semente. Continua sendo fiel. Deposita lá o teu dízimo na conta que aparece ali no grupo, ou traz pessoalmente, não precisa nem entrar. Tem pessoas que têm nos entregue o seu dízimo pessoalmente, em mãos, e estão felizes por poder fazer isso no momento de crise financeira. Então, que Deus abençoe também, que o invisível venha à existência nessa área também. Aquilo que já existe lá. A provisão financeira já existe. Já é real. Senão o Senhor não diria, eu vou abrir as janelas do céu. Então, quando ele diz que Ele vai abrir as janelas do céu, porque já existe uma provisão para ser derramado. Lembra de José lá no Egito? Então, olha a provisão de Deus sobre um tempo que viria de crise, onde as pessoas não teriam nem o que comer. Mas isso é para um outro momento. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida nessa área financeira. Nós queremos estar encerrando agora, fazendo essa oração. Lembra? Essa gravação aqui, mesmo não sendo ao vivo, é a celebração do domingo. É aquele momento que tu estaria recebendo essa palavra aqui. Nós estamos com saudade de cada um de vocês, né? A gente esquece às vezes de dizer, né? Realmente. E a gente vê nesses dias como é importante congregar, como era precioso, né? O tempo que a gente podia, eu vou no culto. Daí estava o apóstolo chato, a pastora chato, o Kevin chato, sabe? Nós somos chatinhos, assim, incomodamos vocês. E vocês nos incomodam e fica aquilo, mas a gente gostava de nos encontrar e não abrimos mão, ainda um do outro. Nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso. Então a tua vida é preciosa para nós, sempre foi, tu sabe disso. Nós amamos vocês que fazem parte desse grupo que Deus deu aqui em Canoas, uma das partes, né, uma das tribos. E nós vamos ter a confirmação, se você está com saudade de nós, que nos ama da mesma maneira, dando a sua curtida aí, compartilhando, no momento que você estiver olhando esse vídeo, curta, se inscreva no canal. O canal agora da Messi é Messi Graça. Você coloca lá no YouTube Messi Graça, sem o cedilha, né? Não, para digitar ali o nome do canal, pode botar normal. Pode botar com cedilha. Graça, Messi Graça. Você vai ver que aparece ali as nossas gravações, nos dias que nós estamos compartilhando uma palavra com você, e mais algo sobre as primícias da graça, que é o grupo que nós temos. Então, curte lá. Agora a gente tem que ser que nem os youtubers. Curte lá, compartilha, se inscreva, deixe o seu like, em nome de Jesus. Então, eu gostaria de estar orando agora. Então, faz dessa oração parte da tua família, da tua casa, de tudo que tu tem. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, que nós olhamos para a tua palavra, olhamos para ela e recebemos, através dela, as notícias do reino dos céus. Nós olhamos para ela
e vemos a dimensão do teu suprimento que há dentro do teu reino. Aquilo que nossos olhos não veem, aquilo que os nossos ouvidos, nossos olhos naturais, nossos ouvidos naturais, nosso coração natural não vê, não recebe, não entende, não imagina. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, quando abrimos o nosso ouvido espiritual, quando abrimos o nosso homem interior, o nosso coração lá no espírito, então nós percebemos quem somos, onde estamos, o que está acontecendo, e podemos ouvir a tua voz, e podemos ver a dimensão do teu reino, e a ação que cada um de nós pode ter nesses dias, para que o Senhor traga à existência o que não existe como já sendo. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, nós oramos contra esse vírus que tem alcançado as nações, que tem chegado à nossa cidade, tem chegado ao nosso bairro. Em nome de Jesus, nós declaramos, decretamos a falência, a morte deste vírus, que ele se seque, que ele perca a força, que ele perca a multiplicação. Cancelamos, pela autoridade e poder do nome de Jesus, a multiplicação desse vírus em Canoas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, como aqueles que estão assentados nas regiões celestes, juntamente com Cristo Jesus, acima de todo poder e principados. Pai, em nome de Jesus, agora, cancela, nós te pedimos, cancela a multiplicação do vírus, cancela, Senhor, nessa cidade, cancela no Rio Grande do Sul, cancela no Brasil a multiplicação, que a origem dele se multiplicar, a maneira que ele se multiplica, onde ele tem força, tem poder para ter mais força para a multiplicação, comece a secar, comece a desaparecer toda a sua fonte de força, em nome de Jesus. Lá onde há força para a multiplicação, lá onde há força para contaminar o ser humano, em nome de Jesus, todo esse local, toda essa fonte se seque agora, em nome de Jesus. Nós lançamos esse decreto no mundo espiritual, em nome de Jesus, que esse vírus que tem o nome de coronavírus, o Covid-19, agora, em nome de Jesus, perca essa fama de matar, de adoecer as pessoas. Em nome de Jesus, declaramos cancelada a sua atividade nesses dias sobre a terra. Unimos a nossa oração com todos que estão alinhados nessa visão, nesses decretos proféticos, em nome de Jesus. Não oramos juntos agora, nós oramos juntos agora, não estamos orando sozinhos aqui na messe, estamos alinhando, Senhor, a nossa voz, com decretos proféticos em todo o mundo, para que se estabeleça o teu querer nesses dias, para que o teu plano, Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu plano perfeito, venha à existência agora, comece a vir à existência, o teu plano, Senhor, a tua ação, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor todos os profissionais da saúde, Senhor, colocamos, Senhor, todos que estão na frente de batalha, para que o Senhor fortaleça seus organismos, para que o Senhor fortaleça, Senhor, cada um deles na sua saúde, no seu corpo, para que eles, quando chega o cansaço, Senhor, não se transforme em algo irreversível, mas que cada manhã eles sejam renovados. A tua misericórdia sobre eles a cada manhã faça com que eles sejam renovados. Se levante renovados para mais um dia de guerra contra esse vírus, para mais um dia de batalha no meio da saúde pública. Em nome de Jesus, começa, Senhor, a dar sabedoria, começa a dar, Senhor, estratégias, Pai, para que eles possam agir e cooperar nesses dias no combate a esse vírus, em o nome de Jesus Cristo. Dá visão, Senhor, ao governo, dá visão, Senhor, às autoridades, dá sabedoria, em nome de Jesus. Assim seja, assim seja. Te agradecemos, te damos graças pela proteção de cada família que te pertence, que são teus. Pai, em nome de Jesus, levanta vozes proféticas no nosso meio para declarar o fim, o encerramento desse período, em nome de Jesus. E depois
que todas as coisas tiverem sido feitas conforme a tua vontade, possamos permanecer inabaláveis, possamos permanecer, Senhor, em posição de vitória, em o nome de Jesus, assim seja. Abençoamos, Senhor, os filhos da messe. Pai, pedimos a proteção dos teus anjos, pedimos a proteção do teu sangue sobre cada casa, em nome de Jesus. Assim cremos que está sendo feito, assim está sendo chamada a existência, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe até a nossa próxima transmissão.